21 e 22. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor amado, na Tua presença, Senhor, para juntos, ó Pai querido, recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço, Senhor, dai-nos entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre sobre todos nós que estamos aqui na primeira igreja, sobre aqueles que nos acompanham, ó Pai, através das redes sociais, que a Tua bênção se estenda sobre todos. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: recebei o Espírito Santo. Irmãos, no Antigo Testamento, nós temos a manifestação do Espírito Santo em várias ocasiões. Vocês vejam que lá em Gênesis, a palavra de Deus já diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Antigo Testamento, você vai encontrar a manifestação de Deus através, principalmente, dos profetas, dos reis. Você tem pessoas e os sacerdotes que recebiam o Espírito Santo e, através do Espírito Santo, realizavam as obras de Deus. Eu posso dar um exemplo claro que todos já devem ter ouvido, que é o exemplo de Moisés. Moisés, ele era tão cheio do Espírito Santo que o Senhor disse para ele assim: separe 70 pessoas, 70 homens, e esses homens foram cheios também. Você vai encontrar nos textos bíblicos muitos profetas, muitos reis que tinham a presença do Espírito Santo. Porém, você não vai encontrar no meio do povo. Você não vai encontrar o Espírito Santo no meio das pessoas, conforme a profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas no Antigo Testamento você vai encontrar o Espírito Santo. Você vai encontrar a manifestação do Espírito Santo, mas de forma específica. Agora, nós vivemos a nova aliança, o Novo Testamento. E dentro deste Novo Testamento, nós temos uma ampla manifestação do Espírito Santo. E é isso que eu quero que você entenda. Todos nós podemos receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo não é exclusivo dos líderes da igreja. O Espírito Santo não é uma exclusividade dos pastores, das pastoras. Mas o Espírito Santo, ele foi derramado e ele está disponível para todos que quiserem ser cheios do Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta ordem de Deus é para todos nós. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vocês, irmãs, vocês precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, isso é ordenança de Deus. Eu falei pouco na introdução porque são muitos textos, não dá para falar tudo, mas você já tem uma ideia da forma como Deus quer se revelar a nós e se manifestar através de nós. O Senhor Jesus começou a falar sobre isso aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o versículo 8, ele diz assim, o próprio Jesus: mas recebereis
a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí aqui, no versículo 14 e 15, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E aqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Aí ele começou a falar. Mas o que eu quero que você entenda? Agora, o Senhor Jesus, antes dele ser assunto ao céu, ser elevado ao céu, ele fala para aqueles que o seguiam: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo descerá sobre a vida de vocês. Veja que coisa extraordinária. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele veio sobre Maria, desceu sobre Maria, e o Senhor Jesus foi gerado no seu ventre. Veja o poder do Espírito Santo de Deus. Agora, o Senhor Jesus está dizendo: vocês receberão poder, porque o Espírito Santo, ele há de vir sobre vós. Então, a promessa do Senhor Jesus é que o Espírito Santo viria sobre, ou seja, entraria na pessoa e estaria com aquela pessoa. Então agora a promessa alcança todos os discípulos de Jesus, e eles obedeceram, eles esperaram, e a Bíblia fala aqui no capítulo 2 de Atos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que estáis em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
Então aqui, vocês observem que, desde a promessa de Jesus até o cumprimento do derramar do Espírito Santo, porque vocês vejam que o apóstolo Pedro, pregando, ele fala, o Espírito Santo foi derramado. Quando você derrama algo, aquilo se espalha, aquilo você não toma mais conta, porque se você, por exemplo, derrama 1 litro de água, aquela água vai se espalhar. Se você derrama um copo de água, aquela água vai se espalhar. Então entenda dessa forma, o Espírito Santo ele foi derramado, ou seja, ele foi espalhado por toda a terra. Então o Espírito Santo agora não é uma exclusividade daqueles que ocupavam os ofícios bíblicos, mas o Espírito Santo se tornou derramado sobre a face da terra. Hoje eu tenho acesso ao Espírito Santo, você tem acesso ao Espírito Santo. Veja a obra que o Espírito Santo fez, manifestou no dia em que ele foi derramado. As pessoas que estavam ali, conforme eu li para vocês, aproximadamente 120 pessoas, o Espírito Santo, ele deu um sinal. Primeiro, ele mostrou línguas de fogo, ou seja, as pessoas viam pousando sobre aquelas aproximadamente 120 pessoas, essas línguas como que de fogo. E essas línguas pousavam. E quando a língua pousava sobre a pessoa, aquele apóstolo, aquelas mulheres, aqueles discípulos, eles começavam a falar em outros idiomas, como vocês viram. E as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir as grandezas de Deus no seu próprio idioma. A questão é que aquelas pessoas que estavam falando não tinham estudado o idioma, eles eram chamados de galileus. Veja a manifestação do Espírito Santo, ele fala na boca dos apóstolos e dos discípulos das grandezas de Deus. Então não era uma coisa que aqueles homens e aquelas mulheres sabiam fazer, mas olha o que a Bíblia disse, e correndo aquela voz. Então a voz deles começou a ser ouvida e começou a juntar uma grande multidão. Alguns chegaram a dizer que eles estavam embriagados, porque eles estavam ouvindo aquelas línguas e achavam que era algum tipo de embriaguez, mas não era. A Bíblia está mostrando claramente que era a descida do Espírito Santo de Deus. Melhor do que isso, o derramar do Espírito Santo de Deus. A partir desse Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, e nós falamos muito esta palavra, Pentecostes, a partir de Pentecostes, nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E vocês observem algo essencial, que eu quero que você não esqueça, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que Maria, a mãe de Jesus, que vocês viram no texto que ela estava presente, ela então transbordou, porque ela já tinha o Espírito Santo na vida dela, porque ele veio para gerar Jesus. E as outras pessoas puderam ter esta experiência que ela já tinha tido. Então as demais pessoas também foram cheias do Espírito Santo. É isso que eu quero mostrar para você. E todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, não haveria a igreja. Esta igreja não existiria. Porque veja bem, se a igreja dependesse de homens e mulheres somente liderando, não temos mais nenhum apóstolo vivo. Não temos mais nenhum discípulo que andou com Jesus vivo há milhares de anos, centenas de anos, vamos falar assim. Não temos, mas a mensagem continua, por quê? Porque o Espírito Santo continua se movendo. O Espírito Santo continua agindo. Quando eu falo, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida. Então, esse nosso culto, essa nossa reunião, esse nosso encontro familiar que nós estamos tendo agora, ele só é possível porque cada um de nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você entenda que
a presença do Espírito Santo, ela cumpre o plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Primeiro que quando o Espírito Santo encheu todas as pessoas, eles estavam iguaizinhos a vocês, assentados. Eles não estavam em pé, deitados, estavam sentados. Foi de repente que o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Mas todos foram cheios do Espírito Santo. Então eu posso dizer que todos vocês podem e devem ser cheios do Espírito Santo. Não tem uma restrição. E é isso que eu quero que você entenda. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas não tem uma restrição. Mas o que acontece nos nossos dias? Mais ou menos o que acontecia lá com o povo de Israel. As pessoas, elas dão muito, por exemplo, o exemplo de Sansão, o exemplo de Davi, o exemplo de Moisés, mas eles não mostram aqui em Atos dos Apóstolos que todos foram cheios do Espírito Santo. Porque às vezes fica parecendo que a manifestação do Espírito Santo de Deus com força foi só para Sansão, que a manifestação dos salmos, dos cânticos, foi só para Davi, através do Espírito Santo da música. Não, o Espírito Santo, ele está agindo no meio da igreja, e ele está agindo no meio de todas as pessoas. Então ele continua inspirando, ele continua guiando, ele continua fortalecendo. Hoje, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que às vezes a gente fala o seguinte: olha, fulano de tal é muito usado pelo Espírito Santo, fulana de tal é muito usada pelo Espírito Santo. Eu estou aqui para te dizer que você é a pessoa mais usada pelo Espírito Santo que você conhece. Ah, mas eu não faço aquilo que as outras pessoas fazem. Mas veja, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um como ele quer. Então nós não espelhamos o dom das outras pessoas que o Espírito manifesta em nós. O Espírito pode manifestar através da minha vida de um jeito. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas têm medo de mim. Muito medo de mim. E eu consigo estabelecer uma direção por causa disso. Agora, não sou eu que coloco esse medo nas pessoas. Agora, tem pessoas que ninguém leva a sério. A pessoa vem e fala uma coisa, fala outra, ninguém está nem aí. Agora, tem pessoas que ela chega e fala, todo mundo leva a sério. Não, fulano falou, eu preciso fazer. Quem manifesta isso? É o Espírito Santo de Deus na sua obra. Às vezes, o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida de uma maneira, na minha de outra, e na outra pessoa ele vai agir de outra forma. Agora, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a ideia de que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe, não afaste isso de você. Por quê? Se nós acharmos que o Espírito Santo é só para as pessoas que estão na televisão, só para as pessoas que estão na internet, só para as pessoas que estão ocupando os púlpitos das igrejas, só para as pessoas que têm destaque, então nós vamos ter problema. Por quê? Porque nós vamos passar a achar que Deus já está usando aquela pessoa, então ele não precisa de mim. Deus já está, tem muita gente aí para fazer. Não, nós precisamos todos os dias dizer: Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia. Aí, eu quero mostrar aqui também para vocês que esta bênção, ela pode alcançar a todos. Atos aqui, no capítulo 8, no versículo 17, vai nos dizer assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O que os apóstolos faziam? Eles levavam a palavra e eles ministravam o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Eles faziam isso porque eles sabiam da importância do Espírito Santo. Eles sabiam como é importante essa manifestação do Espírito Santo. Porque eles passavam pelas cidades, mas eles precisavam que aquelas pessoas estivessem cheias do Espírito Santo para que a obra continuasse.
porque eles fisicamente não ficavam parados numa cidade, eles iam de uma cidade para outra. Então eles precisavam que quem ficasse cheio do Espírito Santo para que a obra de Deus fosse feita. E aqui vocês observem que eles ministravam o Espírito Santo com a imposição de mãos. Jesus, ele nos mostrou isso também. Mas os apóstolos que aprenderam com Jesus, eles continuaram ministrando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Deus em nós. Então nós precisamos dele, porque às vezes nós depositamos a nossa confiança nas pessoas que podem nos visitar. Às vezes nós depositamos a confiança nas pessoas que podem nos ouvir, mas você tem o Espírito Santo e ele está te ouvindo. Você tem o Espírito Santo e você pode ser usado para ministrar a outras pessoas também. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele quer te encher. Ele quer te encher. Por isso que você não pode fugir disso. Eu não posso fugir disso. O Espírito Santo, ele nos conhece, ele nos alcança, ele vem até as nossas vidas. Esse Espírito, preste atenção como é que ele opera. Filipenses capítulo 1, versículo 19 diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Diga assim comigo: o Espírito de Jesus Cristo. Você tem que entender que é este Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, que opera em nós. O Espírito do Deus Todo-Poderoso que opera em nós. Então, não é, por exemplo, você não está, como as pessoas gostam de falar erroneamente, eu estou no Espírito do fulano de tal, eu estou no Espírito. Não, você está no Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo. Por isso que eu mostro na Bíblia, para que você não se engane. Você está no Espírito de Jesus Cristo. Aí você olha para Jesus, olha para a sua vida. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o Espírito Santo que está na sua vida. Então você vai ter esse comportamento. Você vai ter essa virtude de Deus sobre a sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi Jesus que falou. E é isso, meus irmãos, que tem que estar na nossa mente. Eu vou continuar mostrando aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você pode dizer Jesus Cristo é o Senhor? Então fala aí, 1, 2, 3 e... Jesus Cristo é o Senhor. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não conseguiria falar. Você compreende isso? Porque você só consegue falar porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você vê, é Bíblia. Então, se você está na visão do Espírito de Jesus Cristo, você está, é a mesma visão. Porque muitas vezes as pessoas, elas acham, por exemplo, eu não estou sendo usado por Deus no Espírito Santo como ele usou Sansão. Então você não tem esta unção, porque não foi essa que o Espírito Santo te deu. Qual que é a unção que ele derramou sobre a igreja? No Espírito de Jesus Cristo. É no Espírito de Jesus. Então muitas vezes, irmãos, a gente quer agir às vezes como outras pessoas, mas não. Nós agimos no Espírito de Jesus Cristo. É a forma que Deus quer trabalhar através de nós. Então nós já temos a indicação da palavra. Vamos também para 2 Coríntios, agora no capítulo 13 e no versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha que interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha como é que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na graça de Jesus, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que faz com que a igreja esteja reunida. O espírito do falso profeta, do anticristo, ele não tem poder para se manifestar, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto o Espírito Santo estiver no meio da igreja, o espírito do falso profeta não se manifestará. Ele não conseguirá se manifestar, porque sobre a nossa vida está o Espírito Santo de Deus. E também nós vamos lá para 1 João, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Veja só. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo do Pai, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Deus Pai, eu falo de Jesus, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Jesus, eu falo do Pai e eu falo do Espírito Santo. A forma do Senhor se manifestar para a igreja é na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é a pessoa de Deus na nossa vida. Então, é assim que ele se manifesta na igreja. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o momento do Espírito Santo. Então quem está agindo aqui nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Quem está agindo em nós é o Espírito Santo de Deus. Quem está agindo por toda a terra é o Espírito Santo de Deus. Você acabou de receber a revelação, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E o Espírito é a verdade. É isso que nós estamos fazendo. Se o Espírito é a verdade, como o Senhor Jesus falou, ela liberta. Então, se você tem o Espírito Santo, você é liberto. Se você tem o Espírito Santo, você é livre. Você tem consciência de salvo. Você sabe que o seu nome está escrito no céu. Só que qual que é o problema? As pessoas acham que o que o pastor está falando é o que está valendo. O que os líderes estão falando é o que está valendo. Não, irmãos. O que está valendo é o que o Espírito diz às igrejas. É o que a palavra de Deus fala. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, onde que o Espírito Santo está falando? Aqui. Onde o Espírito Santo está falando? Nas igrejas que ele está comandando, está dirigindo, está trabalhando. Então nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus. Como é que eu sei que nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus? Porque, irmãos, nós não estamos combinando nada. Aqui nós não vamos soltar uma fumaça, nós não vamos piscar umas luzes para você ficar recebendo você com um abraço, com o coração, não. Aqui nós vamos dizer: a porta está aberta. Se o Espírito de Deus te trouxe neste lugar, então você vai ser cada vez mais cheio, até transbordar do Espírito Santo. Entenda! Coloca isso na sua cabeça. Se tem alguém querendo te agradar, se tem alguém querendo te enredar, te envolver, não é o Espírito Santo. Isso é o espírito do engano. Não seja enganado, não seja enganada. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha de dentro para fora.
Ele não trabalha de fora para dentro. Se tiver alguém querendo chamar minha atenção, tem alguma coisa errada. O Espírito de Deus, ele trabalha aqui, ó. Ele trabalha aí no seu interior. É na palavra, é na oração, é com hinos, é com cânticos espirituais. É o que está escrito na Bíblia. Deus não trabalha com fumaça. Deus não trabalha com essas coisas. Ele trabalha de dentro para fora do ser humano. Jesus, ele trabalha nas nossas vidas assim. E o que nós temos que entender? É o Espírito de Deus que está guiando a sua igreja. É o Espírito Santo que está guiando. Irmãos, entendam para sempre esta palavra. O Espírito de Deus está te guiando. E como que eu vou mostrar? Vou mostrar na Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui como é que o Espírito Santo faz. 2 exemplos simples. Atos 8, 29. Olha só que coisa extraordinária. O Espírito Santo aqui, ele está falando a Filipe. Olha só o que ele fala para Filipe. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Foi o Espírito Santo que falava com Filipe, o diácono. Agora lá no versículo 39, ele vai dizer para Filipe: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O Espírito Santo transladou, fez Filipe desaparecer de um lugar e aparecer no outro. É esse Espírito Santo que continua dirigindo a igreja de Jesus. Está vendo aqui o exemplo? O Espírito Santo levou Filipe lá, o Espírito Santo tirou Filipe de lá. Outro exemplo que nós temos aqui, no capítulo 13 de Atos, versículo 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Viu como é que o Espírito Santo faz? No meio da igreja de Antioquia, ele falou: separai-me, apartai-me a Barnabé e a Saulo, porque eu tenho uma obra para fazer através da vida deles. Eu posso te falar, Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. Você não é só uma pessoa que escuta a palavra, mas você precisa ser ouvinte e também uma pessoa que transmite a palavra de Deus. Você é sal, você é luz, você faz alguma coisa para a glória de Deus. A promessa do Senhor, ela continua. Em nenhum momento essa promessa de Jesus, ela se acabou. João capítulo 14, olha o que o Senhor fala aqui no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, no plural, para ele, e faremos, no plural, nele morada. O
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É este Consolador que caminha com a igreja. Esses 2000 anos, este Consolador está caminhando com a igreja. Aqui, meus irmãos, não tem nada combinado. Por isso que eu sei que é uma obra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Olha quantos pastores já passaram aqui, pastoras. Olha quantos irmãos já passaram por aqui, irmãs. Olha quantos líderes já passaram por aqui. Então só essa igreja aqui, que tem 68 anos pregando o Evangelho de Jesus, ela só está aberta porque o Espírito Santo continua agindo no meio da igreja. E ela continuará aberta porque o Espírito Santo continuará agindo no meio da igreja. Nós não temos que esperar uniformidade na manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele se manifesta da forma que ele quer e da maneira que ele quer. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita em todos nós, sem exceção. Eu não sou melhor do que vocês, porque eu estou aqui com a palavra. Qualquer um de vocês pode fazer uso da palavra, e o Espírito Santo ministrará e usará da mesma forma, porque aquilo que eu estou falando não tem a ver comigo, mas tem a ver com a ação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está se movendo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que a tua